Então, hoje, realmente, eu tenho um prazer de chamar não só um professor titular, não só um doutor, não só um professor, mas meu amigo, Dr. Leonardo Cacheta. É um grande estudioso profundo dos quadros demenciais, e não só das demências em cima do indivíduo. E hoje eu não tenho dúvida, é um dos pontos de referência no planeta hoje em estudo de doença neurodegenerativa. Então hoje eu deixo aqui ao sabor aqui do conhecimento nosso. Esse campo do saber, e é um casamento, né? Tanto é que não é para fracos, assim, porque é uma área difícil. Eu vou, inclusive, tentar emitir uma série de conceitos complexos aqui em pouco tempo, que sempre é uma tarefa hercúlea, né? A doença de Alzheimer agora batendo as portas. 2020, praticamente 50 milhões de indivíduos, né? 2030, mais ou menos 76 milhões. 2050 vão ser 135 milhões de pessoas. Uma doença terrível, que diminui a expectativa de vida, para a qual ainda não existe tratamento. Uma doença muito complexa, como a gente vai ver, inclusive, na forma de se entender esse conceito. Próximo diapositivo. E daí, a gente tem dados alarmantes, né, que uma em cada 3 idosos que morrem nos Estados Unidos tem doença de Alzheimer. No Brasil, mais da metade dos casos não são diagnosticados. Quando é diagnosticado, é uma pessoa diagnosticada com doença de Alzheimer a cada 4 segundos, né? E é uma doença que roda um custo anual de 600 bilhões de dólares por ano. A prevalência da doença é essa que está aí no centro, né? Uma doença que atinge 7% das pessoas acima de 65 anos, e a cada 5 anos de acréscimo, essa prevalência dobra. De tal sorte que, com 100 anos, né, quase todos teremos doença de Alzheimer. É uma doença que não é inexorável, né, mas que, com o progredir da idade, obviamente, a gente tem um aumento de chance, de risco de apresentar a doença. Próximo diapositivo, por favor. E aí, dito isso, colocado esses dados, né, globais, fica manifesto que é um problema de saúde pública de ordem mundial e, por conseguinte, deveria se transformar numa prioridade nas ações da Organização Mundial de Saúde, bem como nas políticas de saúde, né, em todos os países, o Brasil inclusive. É algo que a gente não percebe, né, nós não assistimos isso. O Brasil, infelizmente, ainda não resolveu problemas antigos de doenças infecto-parasitárias e nem fizemos a transição epidemiológica, né, para doenças crônicas. Quer dizer, a gente assiste, na verdade, um binômio de doenças crônicas degenerativas misturadas com doenças infecto-parasitárias. É o pior dos cenários, né? E recomendações para pesquisas sobre a etiologia da doença de Alzheimer e no desenvolvimento de novos produtos para tratamento da doença deveriam ser também prioridade, né? Já que é um problema assim tão vasto que atinge escala global. Próximo. Quando a gente fala de Alzheimer, nós precisamos lembrar que antes da doença de Alzheimer, né, antes de fazer esse diagnóstico, a gente tem uma condição sindrômica que são as síndromes demenciais, né? Nós conhecemos aí mais de 140 síndromes demenciais, mais de 140 etiologias para síndromes demenciais, então é bom que a gente entenda
mais ou menos como funciona, né? O que é uma síndrome demencial. Essa classificação, esse conceito do Blaser, que é um psiquiatra geriátrico, assim, muito famoso, é óbvio que ele não é assim, o único existente, mas eu acho ele interessante porque ele consegue dar uma noção boa, né? O adulto normal esquece, lembra-se do que esqueceu e mais tarde lembra o que esqueceu. O portador de doença de Alzheimer esquece que esqueceu e não está preocupado com isso segundos depois, né? Então, geralmente, numa síndrome demencial, eu tenho um indivíduo que goza de sintomas de alterações cognitivas, geralmente em 2 ou mais domínios, e além disso, ele apresenta comprometimento funcional, né? Nós sabemos que, além disso, hoje em dia, no conceito de síndrome demencial, já contempla também as alterações de comportamento, coisa que não era contemplada alguns anos atrás. Numa síndrome demencial, você tem uma perda progressiva das capacidades cognitivas, né? Como, por exemplo, mas não apenas, diminuição da memória, alteração de outras funções, como gnosia, praxia, cálculo, disfunção executiva, desorientação topográfica, né? Além de alterações do comportamento, e isso num cenário de comprometimento funcional nas atividades de vida diária daquela pessoa. E uma vez feito o diagnóstico da síndrome demencial, aí nós vamos, então, tentar encontrar a etiologia dessa síndrome demencial. Como eu falei, existem mais de 140 etiologias diferentes. Portanto, se trata aqui de um trabalho árduo da parte do médico, tá afunilando, tá garimpando, né, o diagnóstico aí no meio desse balaio de 140 doenças. Por isso que critérios diagnósticos são importantes, né? Próximo diapositivo. E aí nós temos aqui nessa imagem, né? Então nós temos uma área de atrofia nessa região, né? Se vocês forem ver o tecido cerebral, os giros, né, estão mais adelgaçados, e com isso os sulcos ficam mais evidentes, né? Se a gente comparar com as regiões aqui, essas regiões mais área motora, área sensitiva, né? Em que os giros estão mais robustos, então a gente vê a expressão morfológica, macroscópica de um processo demencial, cortical, é essa perda, né, de tecido neuronal no córtex, como no caso da doença de Alzheimer, próximo diapositivo. Um dado importante nessas doenças, em todas elas, não apenas da doença de Alzheimer, né, mas essas doenças apresentam fases. Essas fases, obviamente que são uma criação, né, para que a gente possa tentar entender a maneira como o processo evolui, né? Obviamente que isso é artificial, mas a gente tenta, com isso, retratar a evolução da doença. Então, assim como num processo canceroso, neoplásico, a gente tenta fazer um estadiamento, nas demências a gente também tenta fazer esse estadiamento. Esse slide é para passar o conceito de que, então, a doença de Alzheimer tem fases, né? E fases, muitas vezes, com sinais e sintomas diferentes, tá? Então, aqui eu quero deixar a mensagem de que a gente vai estar falando de critérios diagnósticos, mas os critérios diagnósticos, eles não têm vida própria, né? Eles dependem do médico que os aplica, eles dependem do expertise desse médico, e eles dependem da fase da doença em que aquele paciente que chega até nós se encontra, né? Então, o paciente, por exemplo, numa fase de CDR1, essa primeira fase, em roxo, ele vai contar com um conjunto de comportamentos que vão ser, de algum modo, mais ou menos diferentes, ou não tão intensos como na fase 2, né? E o mesmo acontecendo na fase 3. Então, vejam que aqui eu já passo um problema de pronto, né? Usar critérios diagnósticos de forma impensada, de forma irracional, né? Não contextualizando para o estadiamento clínico do paciente, pode significar um grave erro, né? Então, voltando aqui ao exemplo da doença de Alzheimer, se numa primeira fase, na fase 1, o paciente praticamente não tem alteração de linguagem, a linguagem está razoavelmente preservada, a não sei que seja variante logopênica da doença de Alzheimer, mas nas outras
variantes de doença de Alzheimer e na doença de Alzheimer clássica, o paciente vai ter a sua linguagem relativamente preservada, né? Já numa fase 3, por exemplo, é muito comum nós encontrarmos um déficit grave de compreensão, muitas vezes, né, anomia grave, com redução da fluência verbal, em alguns casos, afasia. Então, vão ser conjuntos clínicos muito diferentes no mesmo paciente. E aí, passando rapidinho pelas causas que são mais conhecidas, né? Então, com certeza, o fator de risco mais famoso da doença de Alzheimer é o envelhecimento. Então, quanto mais velho nós ficamos, maiores são as chances da gente ter a doença, né? Então, esse é o principal fator de risco. Além disso, existem fatores genéticos, né? Como, por exemplo, apresentar a apolipoproteína E, seus alelos E4, ou pessoas com familiares, com antecedentes familiares, né, de doença de Alzheimer. Essas pessoas têm 7,5 vezes mais chance de desenvolver a doença. Então, esses são fatores genéticos. Os casos de doença de Alzheimer, ou seja, a maior parte dos casos, nós não identificamos esses fatores. E aí, nesse cenário de doenças ou da doença de Alzheimer, nas suas modalidades que não são tão influenciadas pela genética, nós tornamos importantes os fatores ambientais. Nesse momento, os fatores ambientais ganham corpo. E quais são os fatores ambientais mais associados ao desenvolvimento de doença de Alzheimer? São alterações metabólicas, principalmente o diabetes, né? Nós falamos hoje de diabetes tipo 3, é uma doença que está sendo cada vez mais associada, um fator de risco importante para a doença de Alzheimer. A obesidade, redução das atividades intelectuais, né, aumentando a propensão, ou o contrário, né, o indivíduo, quanto maior a escolaridade, menor é a chance, né, de estar desenvolvendo a doença, ou pelo menos numa forma mais precoce. Quadros depressivos aumentam o risco até 3 vezes mais de desenvolver doença de Alzheimer, sobretudo quando os quadros depressivos são recorrentes, não são tratados. Pacientes que vivem em restrição social, isolamento social, né? Um dado preocupante, porque a gente acabou de sair de uma pandemia, né, Covid-19, e com isso muitos adotaram restrição social como um modus vivendi, né, um estilo de vida, sedentarismo e outros fatores associados à doença cardiovascular, cérebrovascular, né, sedentarismo, pressão alta, tabagismo, uso de álcool, dislipidemia. Então, esses são todos fatores ambientais associados à doença. Próximo diapositivo. Próximo slide, por favor. Ainda dentro das causas, né, passando para um nível celular e histológico, né, nós temos 2 grandes marcadores histopatológicos da doença. Os mais conhecidos são os emaranhados neurofibrilares e as placas amiloides ou placas senis. Né? Os emaranhados ou novelos neurofibrilares são alterações da estrutura do axônio, do esqueleto do neurônio, né? Portanto, são alterações intracelulares constituídas pelo exagero na torção, tá, desse esqueleto celular. Então, esses microtúbulos, eles têm uma formação helicoidal, mas quando eles recebem uma molécula a mais de fósforo, né, ou seja, quando eles apresentam uma hiperfosforilação, eles se dobram mais ainda, e essa dobradura faz com que o esqueleto do neurônio quebre, se rompa, e com isso vai existir um acúmulo da proteína tal e, em última análise, a morte do neurônio. E, de um outro lado, nós temos alterações que são extracelulares, né? Lembrando, então, os emaranhados neurofibrilares são alterações intracelulares associadas à doença de Alzheimer, à neuropatologia da doença de Alzheimer. E as placas amiloides são marcadores extracelulares da doença, que representam uma clivagem anômala da proteína beta-amiloide, e, com isso, ela se acumula no citosol, e aí
nesse espaço, ela, como se fosse um buraco negro, ela vai matando, intoxicando, digamos assim, os neurônios sadios que estão ali na proximidade, né? Então, são placas tóxicas para os neurônios sadios que estão ali ao redor. Próximo slide, por favor. Em um nível molecular, nós temos algumas substâncias que estão alteradas, né, na doença de Alzheimer. Então, nós temos a acetilcolina, uma substância que é produzida nos núcleos basais de Meynert, né, e distribuída do prosencéfalo basal para toda a região límbica. E na doença de Alzheimer, essas estruturas sofrem um processo de degeneração e, com isso, há uma redução acentuada dos estoques de acetilcolina. Então, os neurônios colinérgicos estão entre as células, os neurônios que mais sofrem no processo degenerativo da doença de Alzheimer. E, infelizmente, são justamente aqueles neurônios que estão envolvidos com os processos de memória, né? E por isso, não é à toa que a doença de Alzheimer se inicia justamente com uma alteração da memória episódica, porque as primeiras regiões a serem afetadas na doença são abastecidas, são movidas por acetilcolina. Tá? Então, isso explica, né? Esse é um dado molecular que explica por que o idoso, geralmente com doença de Alzheimer, vai estar iniciando a sua doença com o distúrbio de memória episódica. Uma outra substância que está alterada, né, na doença de Alzheimer é o glutamato. O glutamato, vocês se recordam que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Nos processos degenerativos de forma geral e na doença de Alzheimer de forma particular, existe uma maior sobrecarga excitatória do sistema nervoso central. Então, tem um excesso de atividade glutamatérgica. Esse excesso de atividade produz mais lixo celular, claro, a célula trabalha mais de forma a se fadigar, isso produz mais toxicidade celular, radicais livres, né? E, claro, em última análise, isso vai estar matando o neurônio. Então, esses são dois componentes moleculares muito conhecidos. Obviamente que eu estou simplificando as principais hipóteses, né, fisiopatológicas, e eu não vou ter tempo aqui nem para contextualizar ataques recentes a essas principais hipóteses, né, como aconteceu nos últimos anos, críticas à hipótese, né, da beta-amiloide como sendo um dos principais fenômenos da doença, mas não vou ter tempo de falar sobre isso. Próximo slide. Aí. Então, vejam que é curioso notar que a doença de Alzheimer, quando foi escrita pelo próprio Alois Alzheimer, no início do século XX, né, ele escreveu uma doença totalmente diferente do que se concebe hoje como doença de Alzheimer. Ele escreveu uma paciente de 51 anos, a Auguste Deter. Ela começou, então, uma paciente pré-senil, 51 anos de idade, que começou a sua doença com sintomas psiquiátricos. Ela começou com delírio de ciúme com o marido, né? Foi internada num hospital psiquiátrico e acompanhada pelo próprio Alzheimer, né? E faleceu em poucos anos, ou seja, parecendo uma doença mais agressiva, de evolução mais galopante. E Alzheimer, ele, então, identificou aqueles dois marcadores que eu acabei de descrever, as placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Esse é um desenho de próprio punho do Alzheimer, esse desenho aqui está abaixo da Auguste Deter, é o desenho de próprio punho. Então, vejam que, nesse momento, nessa época, a doença de Alzheimer era uma doença extremamente rara, já começa um conceito muito diferente, né, do que nós entendemos hoje de doença de Alzheimer. Então, nessa época, a doença de Alzheimer era uma doença rara, era uma doença exclusivamente pré-senil, que começava com sintomas psiquiátricos, tá? E de evolução rápida. Se a gente fosse apresentar um quadro desse na atualidade, né, Alzheimer seria uma das últimas doenças a serem lembradas. Foi assim até que na década de 70,
com uma maior disponibilidade de bancos de cérebro em várias universidades famosas no primeiro mundo, começou-se a notar que pacientes que apresentavam também os emaranhados e as placas na terceira idade, idosos, mereciam o mesmo diagnóstico. Então, o que era tratado nessa época como demência senil era uma entidade nosológica, passou a se constituir a forma senil da doença de Alzheimer. Então, nesse momento, entendeu-se que a doença de Alzheimer não era exclusividade de pessoas da meia-idade e que os idosos, que até então eram assumidos como portadores de ou aterosclerose ou demência senil, eram, na verdade, portadores de doença de Alzheimer, e com isso, o diagnóstico de doença de Alzheimer cresce de forma exponencial. Tá? Então, nesse momento, na década de 70, a doença de Alzheimer deixa de ser uma doença rara, pré-senil, exclusivamente psiquiátrica, para se tornar uma doença senil, comum, e dominada por alterações cognitivas. Tá? Esse foi um marco na história da doença de Alzheimer. 20 anos depois, na década de 90, o conceito ganha novos contornos. Né? Eu mostrei aqui uma imagem mostrando microangiopatia, lesão substância branca, porque a partir desse momento começou-se a entender que muitos pacientes poderiam comungar características de um processo cortical degenerativo com características de um processo subcortical secundariamente vascular. Tá? Então, a partir desse momento, iniciou-se o conceito de demência mista, ou seja, uma doença de Alzheimer associada à demência vascular. E com isso, os fatores de risco cardiovascular e cerebrovasculares se tornaram também fatores de risco para a doença de Alzheimer. Então, isso aí foi um avanço em termos do diagnóstico de doença de Alzheimer na década de 90. E um pouco mais adiante, já no final do século XX, vários pesquisadores começam a notar a existência de formas, de variantes, de subtipos da doença de Alzheimer, além da clássica apresentação de perda de memória episódica progressiva. Começaram a perceber que existiam casos que começavam não com perda de memória, mas, eventualmente, com sintomas frontais ou disfunção executiva, né? A chamada variante desexecutiva da doença de Alzheimer. Já outros poderiam começar a doença com uma afasia fluente, com distúrbio de repetição, com muita anomia, chamada de afasia logopênica. Portanto, uma variante da doença começando com alteração de linguagem. Outros descreveram variantes da doença de Alzheimer começando com alterações motoras. Tá? Parkinsonismo, apraxia, que seria a variante córtico-basal da doença. E outros descreveram pacientes que inauguravam a doença com sintomas visuais associados a regiões posteriores, né? O lobo occipital, pareto occipital. Então, pacientes que, ao invés de iniciar a doença de Alzheimer com prejuízo de memória, iniciavam a doença com distúrbio do processamento visual superior, né? Pacientes, por exemplo, que começavam a doença com dislexia, com dificuldade de leitura, com dificuldade, né, com síndrome de Balint, com dificuldade, né, com ataxia ocular, com agnosia visual, né? Vide o caso clássico, o homem que confundiu sua mulher com chapéu, um livro famoso, o livro mais famoso do Oliver Sacks, um médico, escritor que gosta muito dessa área, que gostava muito dessa área. Então, no final do século XX, começa a existir o entendimento de que a doença de Alzheimer não é uma doença homogênea, e sim uma doença muito heterogênea, e que a apresentação tradicional de perda de memória episódica progressiva é apenas uma das suas apresentações. E, obviamente, que isso vai ter impacto nos critérios diagnósticos, né? Como a gente vai ver. Próximo diapositivo, próximo slide.
Aí, já o próximo. E aí nós temos os critérios, esses critérios que estão entre os primeiros, né, originários ainda na década de 80, do NINCDS. Esses critérios, como vocês podem ver, eles gozam de alguns problemas, né? É claro que tem um avanço, que é definir doença de Alzheimer provável e possível, né? Então, doença de Alzheimer provável é aquele paciente cuja clínica era muito sugestiva de doença de Alzheimer, só que ele não tinha neuropatológico, e com isso a gente não podia estar falando de doença de Alzheimer de um modo determinista, né? Porque até então, nessa época, o marcador, né, o gold standard para fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer era a neuropatologia da doença, a gente não dispunha de outros biomarcadores. Então, nesse momento, existiam 3 formas de doença de Alzheimer, né? 3 maneiras de se diagnosticar a doença de Alzheimer. Uma maneira de um diagnóstico definitivo, que seria apenas com a posse do neuropatológico, ou seja, o paciente que faleceu e eu tenho acesso à peça, uma situação muito rara em medicina, cada vez mais rara, né? Ou através de biópsia, coisa que também nós não fazemos com a doença de Alzheimer, tá? E aí, portanto, na prática clínica, nós podíamos fazer diagnósticos ou de probabilidade ou de possibilidade. Segundo essa classificação, então, famosa, né? Ela durou muito tempo, ela foi criada em 1984, mas ela perdurou praticamente até 2011, né? Ela foi muito influente. Então, uma outra categoria nessa classificação é a categoria, então, clínica de doença de Alzheimer provável. Como eu falei para vocês, é quando esse indivíduo preenche critérios diagnósticos clínicos para a doença de Alzheimer, mas a gente não dispõe da neuropatologia para dar o selo diagnóstico. E, por fim, o diagnóstico de doença de Alzheimer possível, que seriam aqueles casos restantes em que eu não tenho neuropatologia e o quadro clínico não é típico da doença, não é clássico da doença, ou seja, paira uma dúvida sobre o diagnóstico. Então, nesse contexto, eu faria o diagnóstico de doença de Alzheimer possível, ou seja, é uma possibilidade de que seja doença de Alzheimer, né? A outra categoria é um pouco mais próxima do diagnóstico mesmo certeiro, então eu digo que é uma probabilidade de ser doença de Alzheimer, possibilidade sendo menor, né, do que probabilidade, uma chance maior, tá? Então, vocês estão vendo aí pelos critérios de DA provável, né? Uma demência estabelecida por exame clínico, documentada pelo Mini-Mental, pela escala de demência de Blessed, por alguma outra escala similar e confirmada por testes neuropsicológicos, tá? Nessa classificação, a memória, como vocês podem ver no segundo item, piora progressiva da memória e de outra função cognitiva. A presença de piora progressiva da memória nessa classificação era a condição sine qua non para o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, nessa época ainda existia o pensamento de que doença de Alzheimer é igual a problema de memória, né? Fato que, na atualidade, não se sustenta mais. Como eu falei para vocês, existem outras variantes de doença de Alzheimer em que a amnésia ela pode não estar presente no quadro clínico. Portanto, esse dado, piora progressiva da memória, não é um dado imprescindível para o diagnóstico, tá? E ele não contempla todas as possibilidades fenotípicas da doença. Então, essa classificação ela foi sendo, né, gradualmente aposentada. Próximo. Aí o próximo. Nós temos, né, a classificação do DSM, que sempre foi muito influente. Aqui o DSM-4, né, eu pulei os outros, porque os outros eram muito mais imprecisos, então a gente começou a falar sério nessa área de demência a partir do DSM-4, que, né, surgiu aí em 1990, o CID-10 foi em 1993,
o DSM-4, salvo engano, acho que foi 1994, alguma coisa assim. E vejam que... Hã? 4. Eu acho que foi 94. E vejam que ainda, né, no DSM-4, tá? A primeira classificação que eu mostrei para vocês, o NINDS, foi de 84, né? Agora o DSM-4, 10 anos depois, 1994. E vejam que ainda persiste essa noção errônea do comprometimento de memória sendo uma condição mandatória para o diagnóstico da doença, né? Vejam, critério de diagnóstico DSM-4 para demência do tipo Alzheimer. Desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos manifestados tanto por um quanto por dois. Então, tem que ter comprometimento de memória, tá? E vejam que, como eu falei, hoje isso não é verdade, tá? Então, próximo diapositivo. Tá aí. E aí, começam a surgir dados novos, avanços das neurociências, no sentido de identificar biomarcadores, marcadores, né, biológicos que poderiam ser acessados em vida, e daí uma grande diferença com a neuropatologia, né, que pode ser acessada apenas no pós-mortem, né? Então, começaram a surgir possibilidades de nós fazermos um diagnóstico baseado em biomarcadores, né, colhidos de forma razoavelmente fácil, não muito invasiva, em indivíduos vivos. Isso representou, obviamente, uma revolução no diagnóstico da doença. Então, aqui vocês observem alguns dos marcadores biológicos, né? A própria atrofia de hipocampo, aqui vocês estão vendo a escala de Shelton, né, do MTA, Medial Temporal Atrophy, né, atrofia medial temporal. Vocês estão vendo 4 cortes, né, mesiais temporais, bem no nível das formações hipocampais. E, medialmente, vocês estão vendo essa área, que são os hipocampos, né? A gente encontra o hipocampo, uma forma de encontrar é observando o corno temporal do ventrículo lateral. O corno vai ficando cada vez maiorzinho, até esse último quarto corte, em que o corno está bem alargado, né? Por que ele está alargado? Porque o hipocampo está bem diminuído. Então, a ressonância nos cortes coronais, a gente tem um biomarcador. Só que, é claro, é um biomarcador com falhas. A atrofia hipocampal não é corolário apenas da doença de Alzheimer. Para vocês terem ideia, a doença degenerativa que mais cursa com atrofia hipocampal em números relativos não é a doença de Alzheimer, é a demência semântica, tá? A doença de Alzheimer é a doença que cursa com atrofia de hipocampo em termos absolutos, porque a doença é muito comum, né? Mas se a gente for pegar a demência semântica em termos relativos, é uma demência muito mais rara do que a doença de Alzheimer, mas quase todos os seus casos se apresentam com atrofia hipocampal. Então, vejam, esse marcador biológico da doença, ele não é patognomônico da doença de Alzheimer. Daí a importância de se estudar outros marcadores que poderiam dar um selo diagnóstico mais certeiro, né? Uma maior especificidade diagnóstica. E dentro disso, dentro desse arsenal, surgiram 2 métodos muito interessantes. O método de cima, vocês estão vendo uma figura de PET. Esse PET é um PET especial. Se usa um marcador chamado PIP, em homenagem a Pittsburgh, que foi a cidade, né, o grupo, a origem do grupo que descreveu esse marcador, um marcador radioativo, né, foi inventado, e é um marcador que tem a missão de marcar a proteína beta-amiloide. Então, vejam nesse corte axial, na região frontal, vocês estão vendo essas áreas de vermelho, cores mais quentes, são áreas em que o marcador ele se conectou com proteína beta-amiloide, que está mais intensa na região frontal, desse caso de Alzheimer. Tá? Então, é um método não invasivo, tá? Com uma sensibilidade diagnóstica e especificidade muito importantes. É claro que tem um problema do preço,
antigamente era usado, ainda hoje, né, muito mais para pesquisa, tá? Para vocês terem ideia, no Brasil tem 2 centros apenas que tem a possibilidade desse exame, ele é caríssimo, R$20.000 um exame. E um outro exame, esse sim, mais acessível, mais barato, porém mais invasivo, né? Que é a pesquisa de biomarcadores, proteína beta-amiloide, tal fosforilada e tal total, no exame de líquor, né? Então, esse exame já foi muito difícil, mas hoje é um exame muito mais acessível e também goza de uma sensibilidade e especificidade interessantes, né? E óbvio que aqui eu fiz um resumo dos principais, mas a toda semana surgem novos biomarcadores. Os biomarcadores plasmáticos, né, já estão disponíveis no mercado também. É bem verdade que eles carecem de uma comprovação, de uma sustentação de sensibilidade, especificidade, como tem o exame do líquor, né? A gente está aguardando isso, apesar do exame já ter sido liberado para comercialização. Os americanos são muito bons nisso, em comercializar as coisas antes da hora, né? Vejam aí o histórico vergonhoso do Educanumab, né? Que é um imunomodulador que saiu para a doença de Alzheimer há 2 anos atrás, muito questionado, mas foi liberado pelo FDA e semana passada acabou de ser retirado do mercado. E aqueles pacientes que gastaram R$120.000 por mês, 120 mil reais, deram com os burros na água, porque a substância se revelou ineficaz para a doença. Então, os americanos são craques nisso, portanto, a gente deve ter muita cautela com esses novos biomarcadores que estão chegando no mercado a todo momento, né? A gente deve aguardar realmente uma maior quantidade de provas, né, de estudos, de publicações para estar referendando o seu uso na prática clínica, né? Mas, enfim, o advento dos biomarcadores representaram uma nova era na doença de Alzheimer, né? No seu conceito e nos seus critérios diagnósticos. Então, na medida que esses biomarcadores foram surgindo, os antigos critérios diagnósticos ficaram defasados, porque eles não incorporavam essas novas tecnologias, né? Diante disso, novas abordagens, novas ações para se formular critérios diagnósticos surgiram. Próximo diapositivo. Tá aí o próximo. E dentro de um escopo novo, né? Esse escopo de redefinição da doença de Alzheimer, com novos léxicos, com novos termos, né? E eu trouxe aqui um dos grupos que capitanearam isso, que foi o grupo francês, do Bruno Dubois, né? O Bruno Dubois realmente representou um marco na história recente da doença de Alzheimer, porque ele propôs novas categorias da doença, né? Algumas delas estão resumidas aí nesse quadro, né? Então, doença de Alzheimer típica, doença de Alzheimer atípica, doença de Alzheimer prodrômica, né? Demência na doença de Alzheimer. Então, aqui já vem um conceito que muitos ainda confundem, né? A doença de Alzheimer é um indivíduo que apresenta marcadores biológicos, mesmo que ainda não esteja apresentando sintomas clínicos da doença. Então, se porventura eu, Leonardo, faço exame de biomarcadores, resolvo fazer o meu líquor, identifico que a minha beta-amiloide está baixa e a minha fosfotal e minha tal total estão altas, né? Eu posso dizer que eu tenho a doença de Alzheimer, tá? Mas eu ainda não tenho a demência de Alzheimer. Então, demência significa um processo, uma síndrome, como eu falei no início da minha apresentação, caracterizada por manifestações cognitivas em 2 ou mais áreas e comprometimento funcional, tá? Então, essa é a diferença já muito conhecida, né, de doença e demência de Alzheimer. Então, aqui o nosso colega Bruno Dubois fala de demência na doença de Alzheimer, fala de doença de Alzheimer mista, fala de doença de Alzheimer pré-clínica, tá? Assintomática
e pré-sintomática. Nosso colega fala de comprometimento cognitivo leve e o nosso colega fala de doença de Alzheimer de forma geral, né? Então, vejam, esse campo de estudo ficou mais complexo, com mais conceitos, com mais elaboração, né? Elaboração epistemológica, né? A partir desses novos dados que foram surgindo, sobretudo, com o advento dos biomarcadores. Próximo diapositivo. E aí, nesse momento, existe uma pressão por conceber a doença de Alzheimer muito mais do que aquele processo restrito de demência, né? Que pega um pontinho, vejam ali, pega um pontinho, a semi-reta ali, né? Na sua porção mais à direita. Nesse momento, define-se que é muito medíocre a gente abordar uma doença já numa fase que ela está totalmente instalada. Isso limita muito as nossas ações, sobretudo ações preventivas, né? Nesse momento, o cérebro do indivíduo já está tomado. Então, a partir da década de 90, a gente vai antecipando esse diagnóstico, tá? E essa antecipação, ela é baseada em dados clínicos, né? Como no caso do CCL, o Mild Cognitive Impairment, o comprometimento cognitivo leve, que se torna uma instância pré-Alzheimer, né? Se torna uma categoria que nada mais é, nesse caso, do que a antessala da demência. Então, nós estamos falando aqui de um indivíduo que ainda não tem demência, mas tem alteração cognitiva. E isso, com o passar dos anos, foi recuando mais ainda para a direita, né? Então, nessa perspectiva, nós já podemos contemplar o indivíduo que está cognitivamente normal, mas que apresenta já biomarcadores no líquor. Tá? Isso representou, de alguma forma, um avanço em termos da gente antecipar as ações sobre uma doença tão grave, né? Antecipar ações profiláticas, antecipar tratamentos, antecipar os cuidados médicos, paramédicos. Então, de novo, uma mudança na concepção de uma doença que era atrelada ao processo demencial. Então, nesse momento, a doença de Alzheimer deixa de ser atrelada, tão atrelada ao processo demencial, e passa a ser discutida como um processo muito mais amplo, né, que pode estar se iniciando anos, ou às vezes até décadas antes daquele marco em que o indivíduo se torna demenciado. Próximo. E aí, dentro dessa nova terminologia do Dubois, nós podemos falar em enfermidade, em doença de Alzheimer pré-clínica, tá? Ou seja, uma doença de Alzheimer assintomática, mas com risco de desenvolver a doença de Alzheimer, porque tem presença de amiloide na neuroimagem, tá? Então, é um indivíduo que não tem sintoma, mas que tem amiloide na neuroimagem. Nós chamamos de doença de Alzheimer pré-clínica. Ou amiloide na neuroimagem, ou marcador positivo para líquor. Aquele exemplo que eu dei, se eu fizer o líquor vier positivo, eu sou um paciente com doença de Alzheimer, não demência, doença de Alzheimer pré-clínica. Tá? Bom, então, enfermidade de Alzheimer pré-clínica assintomática é essa, e enfermidade de Alzheimer pré-sintomática é um termo usado para quando existe um antecedente familiar de doença de Alzheimer, ou estou diante de uma demência de uma doença de Alzheimer hereditária, uma forma hereditária, genética hereditária da doença, tá? Então, são dois subtipos de doença de Alzheimer pré-clínica. Um subtipo pré-clínico assintomático e um subtipo pré-clínico pré-sintomático. Vejam, são termos diferentes, né, que retratam fenômenos mais ou menos parecidos. Próximo. Dentro dessas novas terminologias, nós temos também a
a doença de Alzheimer prodrômica, tá? É aquele indivíduo que tem a sua memória episódica afetada, mas ainda não tem repercussão funcional, tá? Ele tem um marcador positivo de líquor, tá? Ou biomarcador de neuroimagem, característicos, tá? Então, esse indivíduo, quer dizer, é como se ele tivesse um passinho adiante, né, do anterior que nós acabamos de mostrar. Então, o prodrômico, ele está, digamos assim, com o pé dentro da doença, mas ainda não está tendo repercussão funcional. Próximo. Vejam, o pré-sintomático, né, se a gente for estabelecer uma comparação com o CCL, na verdade, ele pode ser CCL para qualquer tipo de demência, né? Não obrigatoriamente para doença de Alzheimer. E alguns CCLs nunca avançam para a demência. Então, o CCL é uma categoria, na verdade, à parte. Por isso que ele preferiu o termo doença de Alzheimer prodrômica, para dizer um indivíduo que já está tendo alteração de memória, não tem alteração funcional. Você pode pensar, nossa, está muito parecido com o CCL. Sim, mas aquele indivíduo ali tem biomarcador positivo já. A gente sabe que ele vai ter Alzheimer, por isso que é prodrômico. É diferente do CCL, que eu não sei se vai ter Alzheimer, né? Pode nunca ter, nunca desenvolver, ou pode desenvolver outra doença, demência com Cobb de Levy, tá? Aqui não. Então, a DA prodrômica, a gente sabe que ela vai culminar, ela vai desembocar na demência de Alzheimer. Dentro dessa nova terminologia, nós temos a doença de Alzheimer típica. Então, continua sendo uma doença que afeta predominantemente memória episódica, tá? Com ou sem outras alterações cognitivas ou transtorno de conduta, de comportamento, mas com biomarcadores positivos, tá? Então, o líquor é de doença de Alzheimer, tá? Então, a beta-42, né, é reduzida, a tal aumentada, a fosfotal aumentada também. Então, ou a tal total ou a fosfotal aumentadas e mais a beta-amiloide diminuída, tá? Então, esse é um caso típico de doença de Alzheimer. Além disso, ele vai ter uma atrofia na ressonância magnética, uma atrofia temporal medial dos hipocampos, e vai ter o PET-PIB positivo, né? Ou, se não tiver PET-PIB, no PET normal, ele vai contar com um hipometabolismo temporal ou parietal, tá? Então, a associação desses elementos configuraria, segundo Dubois, na sua nova terminologia, o conceito de doença de Alzheimer típica. Próximo diapositivo. Próximo. Tá aí. Dentro da doença de Alzheimer atípica, nós teríamos, como eu falei anteriormente, um indivíduo cuja clínica não é dominada, caracterizada pela alteração da memória episódica, mas sim ou por um distúrbio de linguagem, no caso seria uma afasia progressiva não fluente, afasia logopênica, né? Ou indivíduo que tem o seu quadro clínico dominado por alterações de comportamento e não memória, ou alterações de função executiva frontal, que seria a variante frontal ou desexecutiva da doença, ou indivíduo que se apresenta com um quadro clínico dominado por alterações visuais, de processamento visual superior, né? Como eu falei, síndrome de Barrett, dislexia, tá? E aí configurando um quadro de atrofia cortical posterior. Então, esse indivíduo teria uma dessas apresentações atípicas da doença de Alzheimer, mais a presença do amiloide na neuroimagem, né, o PET-PIB, ou um marcador positivo no líquor, né? Isso configuraria, então, o quadro de doença de Alzheimer atípica. Vejam que ali em cima está escrito assim, enfermidade de Alzheimer, né? Em português, doença de Alzheimer como uma entidade clínico-biológica. Por que isso?
Lá atrás, na época do Alzheimer, a doença de Alzheimer era uma entidade neuropatológica, tá? Quando ela foi descrita, neuropatológica. Na década de 70, ela se transformou numa entidade clínica. Na década de 70, podia fazer diagnóstico de doença de Alzheimer baseado em características clínicas da doença, a partir da década de 70. Então, a doença de Alzheimer na década de 70 deixou de ser uma entidade neuropatológica para se transformar numa entidade clínica. E, a partir do século XXI, a doença de Alzheimer se transformou numa doença clínico-biológica, porque agora, para o seu diagnóstico, nós dependemos de marcadores biológicos, tá? Então, vejam a transição, como que esse conceito foi se modificando ao longo do tempo. Próximo diapositivo, próximo slide. Então, se a gente faz uma comparação desses dois que foram os principais critérios diagnósticos, né, de 84, e do National Institute of Aging, em associação com a Alzheimer Association, esse de 2011, do CAN e colaboradores, né, que é o que a gente praticamente usa ainda na atualidade. Ele teve algumas reformulaçõezinhas, mas, grosso modo, é ele que nós usamos na atualidade. Então, se a gente comparar os critérios de 84 com os de 2011, nós vamos ver, então, que sobre o diagnóstico de demência, os critérios de 84, eles afetam, né, há uma exigência de que se esteja afetando pelo menos 2 domínios cognitivos, tá? E o diagnóstico, né, é baseado em exame clínico neuropsicológico. Agora, nós temos a afetação de 2 domínios cognitivos, mas nós temos formas que não afetam exclusivamente a memória, podem afetar a linguagem, função executiva e espacial, tá? Então, isso foi uma evolução na classificação de 84 para de 2011. Com relação ao começo e progressão, nos critérios de 84, nós tínhamos um curso progressivo com comprometimento da memória, obrigatoriamente. Agora, em 2011, nós temos um curso insidioso com comprometimento cognitivo. Não tem mais essa força da alteração de memória para definir o diagnóstico. Enfermidades concomitantes na classificação de 84, ausência de processos que justificassem o deterioro cognitivo, e na de 2011, ausência de enfermidade cerebrovascular, neurológica, sistêmica ou uso de fármacos, tá? Então, isso aí foi um pouquinho melhorado. Em 84, existia um limite de idade entre 40 e 90 anos para o diagnóstico de doença de Alzheimer. Isso desapareceu, sobretudo com o advento de biomarcadores. É possível agora você fazer diagnóstico de doença de Alzheimer em qualquer pessoa, em qualquer faixa de idade. Então, esse limite de idade caiu na classificação do CAN e colaboradores do NIA de 2011. Transtorno de comportamento, né? Na classificação de 84, eram depressão, ou outros transtornos neurológicos, como mioclonia, transtorno de Marsh, né? Na classificação de 2011, transtorno de comportamento, como, por exemplo, a apatia, eles ganham status de domínio, tá? De comprometimento, ou seja, eles se tornam mais importantes no diagnóstico da demência, diferentemente dos critérios de diagnóstico de 84, que eram muito cognitivistas, eram critérios quase só baseados em características cognitivas e meio que rechaçavam as alterações comportamentais como algo menor. Esse é um grave erro. Quem trabalha com demência sabe que as alterações comportamentais são tão importantes, se não, às vezes, mais do que as alterações cognitivas, né? E aí essa classificação de 2011 fez justiça, um pouco mais de justiça, e aí então elevou o status das alterações de comportamento no rol dos critérios diagnósticos de doença de Alzheimer, tá? O nível de consciência praticamente não teve diferença nas duas classificações. Agora sim, o próximo slide. E aí, na classificação de 84, alterações neurológicas ou sistêmicas poderiam justificar deterioração cognitiva
não se considera como causa de demência quando isso acontecia. Agora não. Se cumpre critérios clínicos de doença de Alzheimer, mesmo na existência de enfermidade cerebrovascular ou comorbidades neurológicas, né? Sistêmicas, ou às vezes com fármacos. Então, hoje o indivíduo eventualmente está usando um fármaco que causa alteração cognitiva, mas como eu tenho um biomarcador, eu posso ver o líquor dele. Se o líquor dele estiver positivo para Alzheimer, pode dizer, olha, ele está usando um fármaco, por exemplo, um anticolinérgico, que gera sintoma cognitivo, mas, independentemente disso, eu tenho testes que comprovam que ele tem doença de Alzheimer. Tá? Então, a partir de agora, é possível fazer o diagnóstico de Alzheimer, mesmo em indivíduos que têm elementos clínicos que podem confundir o diagnóstico quando ele era baseado tão somente em critérios clínicos. Tá? Em 84, não se falava praticamente em apresentações atípicas, né? Em 2011, as apresentações atípicas ganharam uma extrema notoriedade, né? E participaram dos critérios da doença, os critérios da doença de Alzheimer. Tá? E a história dos biomarcadores, né? Que não existiam em 84, e agora nós temos que, para o diagnóstico da doença de Alzheimer, precisa-se de pelo menos um biomarcador de beta-amiloide, mais um de dano neural. Próximo. E aí, como eu falei, em 2011, a Associação Nacional de Envelhecimento, junto com a Associação de Alzheimer, juntam forças e produzem esses critérios novos, que representaram uma mudança de paradigma, né? Esse trabalho foi publicado no Alzheimer's and Dementia, em 2011, capitaneado pelo McCann. E aí nós temos todas essas possibilidades diagnósticas, né, que já tinham sido antecipadas lá pelo grupo do francês Dubois, né? Então, vocês vejam ali do lado, na coluna à esquerda, categorias diagnósticas. Doença de Alzheimer provável, né? Baseado em critérios clínicos, com 3 níveis de evidência e processo patológico, fisiopatológico de doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer possível, né? Com apresentações atípicas, baseados em critérios clínicos, com evidência de processo fisiopatológico de doença de Alzheimer e demência muito improvavelmente associada à doença de Alzheimer. E aí vocês vão ver as categorias de biomarcadores, né, de cada uma delas. Então, a partir desse momento, aconteceu uma coisa muito boa, que é a doença ganhar dados mais objetivos, ganhar a possibilidade de um diagnóstico menos subjetivo, mais objetivo. Mas, em compensação, um fenômeno que é pouco dito, porque quem produz ciência são os países de primeiro mundo, né? Então, a nossa voz é pouco ouvida, mas uma coisa, um efeito colateral dos biomarcadores ganharem tanto espaço na doença é que os países pobres, que não têm acesso aos biomarcadores, porque eles são caros, né? São produzidos por países de primeiro mundo, são vendidos em dólares, né? E, obviamente, são produtos caros. Então, com isso, meio que o submundo, né, o mundo pobre, se tornou incapaz, segundo essas novas classificações, de fazer um diagnóstico definitivo de doença de Alzheimer, né? Então, isso é pouco comentado, infelizmente, né? Esse assunto, essa discussão devia ser mais honesta, né? Porque, na maior parte dos lugares, a gente não dispõe de biomarcadores, como os do líquor, do PET-PIB, né, para estar fazendo o diagnóstico da doença. E os biomarcadores que a gente dispõe, como, por exemplo, a ressonância magnética, como eu falei, não são específicos, não são patognomônicos da doença. Próximo diapositivo. E aí, lembrando, então, que a doença de Alzheimer é apenas uma de 140 tipos de doença, né? E que a gente, infelizmente, deve esquecer aquela fórmula pronta de que
Idoso que está esquecido é igual a doença de Alzheimer, o problema é muito mais complexo do que isso. Né? Próximo. E aí, nós precisamos lembrar que o processo diagnóstico ele é muito mais amplo, muito mais complexo do que simplesmente eu fazer checklist de critérios diagnósticos. Vejam o DSM-5, né? Para quem quer fazer diagnóstico psiquiátrico. É hilariante alguém que quer fazer diagnóstico de esquizofrenia usando o DSM-5. Então, esses critérios diagnósticos não fazem a doença, eles não têm vida própria, conforme eu falei no início. Quem faz diagnóstico é o médico, municiado, claro, de manuais classificatórios, né, como o CID, como o DSM, como os critérios diagnósticos do McCann, de 2011, só que fazendo juízo de todos esses elementos e mais os elementos clínicos, né, para realmente se chegar no diagnóstico. Caso contrário, a gente vai ficar às escuras, como nesse slide aí, chamado, é uma fábula, né, chamado 5 cegos do Hindustão. Nessa fábula, 5 cegos, aqui tem 6, mas a fábula original são 5. Nessa fábula, cada um dos cegos foi convidado a descobrir o que eles estavam manipulando. O cego que pegou o rabo do elefante achou que aquilo fosse um espanador. O cego que pegou a pata do elefante achou que fosse um tronco de uma árvore. O cego que pegou a tromba achou que fosse uma serpente, uma píton. E assim por diante. Essa fábula, ela ilustra os pecados da atividade médica, né? Então, nós médicos, quando vemos o caso só por um pedaço, uma parte, a gente tem uma chance muito grande de estar errando naquele diagnóstico, né? Então, fazer diagnóstico de doença de Alzheimer é muito mais amplo, muito mais sério, muito mais custoso, muito mais laborioso do que usar critérios diagnósticos. Critérios diagnósticos é um pedaço da história. Próximo diapositivo. E só para lembrá-los, né, que os erros diagnósticos são muito graves nessa doença, porque essa é uma doença gravíssima, né, inexorável, de prognóstico fechado, ainda sem tratamento. Então, tanto falsos positivos quanto falsos negativos são igualmente problemáticos, né? Os falsos positivos, que eu, por exemplo, recebo muito no consultório, de colegas que, infelizmente, banalizaram o diagnóstico de demência, né, de doença de Alzheimer, eles geram erro de prognóstico, geram erro terapêutico, e mais que isso, geram um estresse, uma ansiedade inomináveis ao paciente e à família, né? Eu tive pacientes que chegou aos prantos no consultório, porque foi no Dr. Google, viu que era doença de Alzheimer, porque conhecia um vizinho que estava acamado, em fase terminal com a doença, falava, meu Deus do céu, doutor, vou ter isso aqui. Isso é terrível. Né? O paciente não tinha nada. Tá? Tinha um quadro depressivo que não foi diagnosticado. Então, o falso positivo, ele, além de grave, ele é desumano, né? Para com a família e o próprio paciente. E o falso negativo também é um problema, né? Porque nós deixamos pacientes que de fato têm a doença fazendo negócios, dirigindo, né? Chefiando famílias, dando aula, como é o meu caso, né? E só lembrando que no Brasil, mais da metade dos casos de doença de Alzheimer não são diagnosticados. Então, falso negativo também gera muitos problemas. Próximo diapositivo, próximo slide. Então, lembrando que o diagnóstico, como todo diagnóstico médico, ele não é feito apenas com base em critérios diagnósticos, número 1. E número 2, mesmo para você aplicar critérios diagnósticos, você tem que dominar a semiologia, né? Então, quando nos critérios diagnósticos existe menção de afasia, eu preciso saber o que é uma afasia. Eu preciso saber qual é a história de uma afasia. Eu preciso saber examinar cognitivamente uma afasia.
tá? Então, para fazer qualquer diagnóstico, não basta ter comprado, ter ali do lado os critérios diagnósticos, não basta ter o DSM-5, o CID-11, tá? Infelizmente, precisa ter formação, né? Então, o médico precisa saber colher história clínica competente, com o paciente, com os familiares, precisa saber excluir outras causas, diagnósticos diferenciais, tem que saber fazer diagnóstico sindrômico, tem que saber fazer diagnóstico topográfico, tem que saber fazer o exame cognitivo, né? Tem que saber usar testes e questionários, não apenas Mini-Mental, mas vários outros, né? Teste do relógio, escalas funcionais, avaliar a função executiva, avaliar cálculo, avaliar agnosia, avaliar praxia, avaliar desorientação topográfica. Precisa saber interpretar de forma judiciosa exames laboratoriais, exames de neuroimagem, né? Então, é algo muito complexo. Queria parar por aqui, abrir a palavra aos caros colegas, ouvir as manifestações do Dr. Eberson e agradecer a paciência de vocês e me colocar à disposição. Muito obrigado. Muito bom mesmo, professor Leonardo. E você tocou na ferida, né? A dificuldade de imaginar que metade dos pacientes com Alzheimer não estão feitos diagnósticos, assim, mostra a falha não só da formação, mas da compreensão que é uma doença que ela vai permear tanto a psiquiatria pura, como a senhora produtora desse conhecimento, que é produtor ali com Alzheimer, um grande psiquiatra, né? Ele sai ali de Frankfurt para Munique, em 1906, ele volta para Frankfurt. Imagina, o médico voltar de uma cidade para outra atrás de um paciente e colher a história e ainda pegar o cérebro do paciente. É algo que nos instiga a estudar mais e a sair da zona de conforto, porque ele teve essa motivação, né? Que impressiona, né? E ficava ligando, se eu não me engano, você me corrige, professor, ele ficava ligando e acompanhando de longe o quadro da August, né? Para saber qual o curso, o que estava acontecendo. Quer dizer, ele literalmente ele adotou aquela paciente e cuidou até o fim da vida dela. Que talvez a maioria pensaria só um ciúme exagerado, né? Algo peculiar das mulheres, mas não, ele percebeu ali algo que extrapolava o normal. Quer dizer, o estudo da fenomenologia é fundamental. O estudo da neurologia, enquanto entidade de estudo, é fundamental. Você acha que falta essa paixão, professor? Essa paixão do Alzheimer? Ou só passou para nós o nome dele e não passou a alma? Não, falta com certeza, né, Eberson? Esses grandes psiquiatras aí no transição do século XIX para o século XX eram colossais, né? Assim, o grupo do Kraepelin todo, né? Se você for imaginar no mesmo grupo ter o Nissen, o Kraepelin, né? O Alzheimer, quer dizer, é um conjunto de titãs, assim, como foi o Instituto Pasteur na França também, né? Tem um livro muito bom do Domenico De Masi, chamado Grupos Criativos, de 1830 a 1940 na Europa. E aí esse livro fala exatamente de como se formaram esses grupos criativos, como que gente tão boa conseguiu se juntar, se reunir, né? E é como você falou, é muito motivador, porque eles, como o próprio Kraepelin também, né? Ele morava no hospital, acompanhava os pacientes longitudinalmente, é coisa maravilhosa, né? O Alzheimer era psiquiatra e sabia, e era neuropatologista, quer dizer, eles não tinham limite, assim, eles falavam, poxa, eu sou psiquiatra, mas eu sei o que o paciente tem depois que ele morre, então eu vou ter formação em neuropatologia. Então, é uma coisa impensável hoje, né? Como que você consegue imaginar hoje um psiquiatra que seja neuropatologista? Foi uma época de ouro, assim, uma época incrível, que deixa até saudade, né? Porque parece que o espírito humano naquela época era dotado
de uma vontade inexpugnável, assim, sabe? Isso é muito motivador para a gente. Que extrapola, né? Extrapola qualquer noção de enquadramento em critérios de diagnóstico, porque o que ele extrapolou ali, ele sai lá e vai pro grupo do CREP, e impressiona, né? O quanto ele tinha fôlego de não parar de estudar, né? E continuava sem parar até o fim, né? Às vezes a gente pensa que chega uma certa idade, temos que parar com o impulso do estudar, não, né? Nós temos que É, ter essa chama, por mais difícil que seja, né? é. Só por curiosidade, tem uma crítica a ele, viu? É uma crítica de que ele talvez tenha casado com uma mulher muito rica para ter mais facilidade, para ter mais sossego para poder fazer ciência. Tem essa crítica aí de alguns, pode ser uma crítica maldosa, né? É, Mas talvez diria que ele tem um pré-frontal bem elaborado, né? tem um pré-frontal apreciável, né? Era um menzarrão, assim, um cara muito grande, né? Muito bem apessoado e muito simpático também. Ele fazia colóquios assim muito frequentemente na Alemanha, até regado assim, como eu falei, ele não tinha dificuldade financeira para isso, né? Como o Henriet também na França. Então, mas eram figuras assim magnânimas, né? Essas personalidades que descrevem doenças. Nós tivemos o Carlos Chagas aqui também, né? Que infelizmente não ganhou o prêmio Nobel. Mas o Alzheimer é uma figura que eu acho que todo psiquiatra devia conhecer a biografia dele de cabo a rabo. Realmente ele nos ensina que o limite é o paciente. É o paciente que traz o limite. Então, se o paciente demanda de você psiquiatria, você tem que saber psiquiatria. Se ele demanda neurologia, você tem que saber neurologia. Se ele demanda neuropatologia, você tem que correr atrás. Então, essas figuras ensinavam isso para a gente, assim, que para poder ajudar o paciente, você não tem Sem limite. fronteiras. Sem limite. Talvez a maioria já percebeu que a chama do Alzheimer foi passada, né? O Leonardo abraçou ela de forma quase que como se joga no abismo, né? Você jogou e foi. E abraçou. Só se você estiver falando das placas senis, viu, Eberson? Aí eu abracei com vontade. Mas de resto, acho que não. É a grande paixão. Olha, eu vou deixar, acho que nós encerramos hoje e queria agradecer muitíssimo, assim, a paciência, né? Demoramos passar o link por erros nossos aqui, da tempestade que nos acompanhou. E continuar que nós estamos aqui, vamos continuar estudando sempre. Essa é a nossa missão, nosso objetivo. E agradeço de coração. Obrigado, Grande Eberson. professor. Parabéns aí pela iniciativa, tá? Continue militando como você já o faz aí há décadas nessa área maravilhosa, com vontade, com galhardia, com interesse científico genuíno, viu? Isso é muito bom, cara, muito bom e continue aí, que você faça muitos discípulos aí. Um abraço, obrigado, viu, Um pela abraço. oportunidade. Um abraço e boa noite Obrigado. para todo Um mundo. abraço.